Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, durante todos esses períodos, né, de estudando a palavra de Deus. O tema dessa semana que nós vamos tratar é aos mais pequeninos irmãos. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que nos deste. Esteja conosco, guia nos momentos que se seguem a estudar a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema envolve assuntos muito importantes. Espero que a gente possa aproveitar esses momentos. O verso, Mateus 25:34, nos fala, né? Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então aqui primeiro nós podemos ver que o céu, o sistema de governo do céu é reinado, né? E o rei aqui, né, é Jesus, é quem vai estar governando. E nesse reino, esse reino já está preparado desde a fundação do mundo. Então, o pecado foi um problema que ocorreu e esse problema impediu que a gente pudesse estar participando, né, desse reinado. Deus deu à humanidade uma segunda chance e essa segunda chance veio pelo Jesus, né, tornar-se humano, morrer por nós na cruz, enviar o Espírito Santo para nos transformar, para que nós sejamos preparados para esse reino. Amós 4, 12 e 13, Deus sempre está nos avisando que haverá um tempo que essas oportunidades vão se encerrar. Esta oportunidade vai se encerrar. Amós 4, 12 e 13 diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel. Israel são todos aqueles que aceitam, né, a Jesus como Salvador, passa a ser parte, né, do povo de Israel. Então, Deus está dando uma mensagem para mim e para você. Então, Deus está dizendo que vai fazer alguma coisa conosco. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para que te encontrares com teu Deus. Então, Deus está nos aconselhando que nós devemos nos preparar. Também, né, esse preparo, a Bíblia explica como nós devemos nos preparar. Aí Deus diz assim: porque eis aqui o que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual seja o seu pensamento. E o que faz da manhã trevas, pisa os altos da terra. Quem é esse que está falando essa mensagem para mim e para você? A Bíblia diz que é o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Então Deus tem um nome, e esse nome é um nome que serve, né, para o Pai, para o Filho, né, e para o Espírito Santo também. Efésios 1, 3 a 5 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é bendito? Nós estamos chamando Deus de bendito. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Jesus é a garantia que nós somos o quê? Vamos receber essas bênçãos. E diz também, como também Deus, né, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, se nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, o pecado não vai impedir o propósito de Deus. O que pode impedir o propósito de Deus são as nossas escolhas. E diz aqui que Deus, né, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para quê? Para que fôssemos santos. Santo significa separado. Para quê? Com um propósito. Que propósito? É o propósito de sermos filhos dele, de Deus. Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensível, imagina. Que não haja repreensão. Nosso Deus pode nos fazer alcançar essa condição. Nos predestinou, ou seja, planejou para nós, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, Deus escolheu para nós que nós fôssemos seus filhos, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esse plano de Deus é que nós sejamos seus filhos. Não só fisicamente, mas também mentalmente, espiritualmente e no caráter também. Jeremias 17, 7 a 8 diz assim: esse preparo envolve a confiança em Deus. E aqui diz: bendito o homem que confia no Senhor. Então, o que é confiar em Deus? É confiar em Deus e desconfiar de nós mesmos. Porque diz aqui: quem confia no Senhor, bendito, ou seja, é feliz, cuja confiança é o Senhor. E aqui diz mais: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde,
no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, se nós confiamos em Deus, Deus faz a gente o quê? Florescer, faz a gente desenvolver, faz a gente prosperar. E aí nós podemos ter o exemplo aqui da vida e do ministério de Jesus. Diz aqui que Jesus, chegando em Nazaré, está lá em Lucas 4, 16 e 19, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Então, qual era o costume de Jesus? Que dia que Jesus ia para a igreja? No sábado. Segundo o seu costume, entrou onde? Na sinagoga, lá na época, a sinagoga é a igreja de hoje. Levantou-se para ler. Ler o quê? As Escrituras. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aqui. Jesus, né, tinha ciência, né, conseguia, né, já existiam os livros, né, do profeta que Jesus já lia também. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Depois Jesus, se você continuar a ler essa história, Jesus disse que hoje, né, se cumpriu essas palavras, ou seja, Jesus estava falando que essas profecias aqui tratava dele Jesus. Que Isaías tinha escrito tratava de Jesus. Louvado seja nosso Deus. As pessoas não quiseram aceitar naquela época, né? Porque Jesus vem o quê? Nos libertar do cativeiro, o quê? Do pecado. Restaurar a vista, né, aos cegos. Nós estamos cegos, né, porque a gente nem às vezes nem tem noção, nem tem entendimento da situação que nos encontramos. E os pobres, aqui tem os pobres de forma material, também os pobres de espírito, né? Mesmo tendo condições financeiras, é pobre, porque ele não conhece a Jesus, não conhece a salvação. E anunciar o ano aceitável ao Senhor. Como é que esse ano passa a ser aceitável? Quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós somos aceitos no Senhor. Mateus 11, 2 a 6 diz, e João, aqui é João Batista, ele veio antes de Jesus, pregou sobre a vinda de Jesus, né? Mas ele teve algumas dificuldades de entendimento. Diz que João, ouvindo no cárcere falar do feito de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então ele estava nessa dúvida. E Jesus respondeu de que forma? Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Então Jesus mostrou o quê? Com os atos. E esses atos cumpriam o quê? O que estava escrito nas Escrituras. Os cegos veem, ó. Não é? Jesus não tinha falado que vinha dar vista aos cegos, lá, em Isaías? Os coxos andam. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Imagine. Aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então Jesus veio cumprir o que estava revelado dele nas Escrituras. Ou seja, as Escrituras não era o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Não existia ainda. Era o quê? Eram os livros desde Moisés até chegar em Malaquias. Então, às vezes, as pessoas ficam citando de forma errada aqui as Escrituras, né? Que as Escrituras, né? O Novo Velho Testamento foi abolido. Jesus cita justamente as Escrituras. E é o Velho Testamento. Então, Deus diz que nós, depois do pecado, a humanidade passaria sempre dificuldades, haveria sempre pobres, então nós tínhamos que fazer nossa parte e ajudar também a minorar as dificuldades das pessoas que não têm condição, que não têm oportunidade de prosperar, de se desenvolver. Êxodo 23, de 10 a 11, Deus falava aqui, ó, que o povo de Israel tinha que trabalhar 6 anos, né? Semear a sua terra, recolherá os teus frutos durante 6 anos. Mas no 7º a dispensará. Seja, no 7º ano ele deixava a terra parada, deixará a terra descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra como os animais do campo. Então Deus fala que no 7º ano era um ano como se fosse de bênção
também para os pobres, né? E também para os animais do campo. Não quer dizer que nos 6 anos aqui você também não teria que ajudar os pobres, né? E também manter seus animais. Mas esse ano aqui era um ano dedicado exclusivamente para isso. E diz: assim farás com tua vinha e com teu olival. Ou seja, você não poderia usar aquilo para si próprio no 7º ano. E aí, como é que ele comia? Como é que ele sobrevivia? Ele tinha que reservar durante esses 6 anos. Interessante. Êxodo 23, 22 diz: se diligentemente ouvires a sua voz, ou seja, a voz de Deus, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Então, a gente tem inimigos, pessoas que às vezes causam diversidade de problemas, né? Também tem inimigos, né? Que são os demônios, né? Que tentam atrapalhar nossos caminhos, nosso andar. E Deus diz que se nós ouvirmos a voz dele e seguir os caminhos que ele quer que a gente siga, ele vai ser inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Amém? Deuteronômio 15, 12, 13 diz: ó, quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender, ou seja, se tiver uma dívida muito grande que tenha que trabalhar, naquela época a pessoa passava a trabalhar para o outro, 6 anos te servirá, mas no 7º ano você deixará essa pessoa seguir livre. Ou seja, não havia um processo de serviço, né, perpétuo. E quando deixares ir livre, não o despedirá vazio. Ou seja, Deus diz que quando a pessoa trabalha para você nesse período, você depois tem que dar condições a ela pelo trabalho, né? Retornar e não deixar ela ir vazia. Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá necessidade. Então, se você está conseguindo dar aos pobres, ou seja, as pessoas que necessitam, Deus está te abençoando para você fazer isso. Mas aqui diz: mas o que esconde os seus olhos, né, do pobre, né, daquele que está necessitando da sua ajuda, né, terá muitas maldições. E as coisas que você tem vão sendo perdidas, vão sendo destruídas. E quem faz essa destruição nós vamos ver mais tarde. Salmo 113, 5 a 9 diz: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Né? Não tem ninguém como ele. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Né? Como diz que Deus se inclina, você consegue ver o que está no céu e na terra ao mesmo tempo. Levanta o pobre do pó. Então, o pobre pode estar no pó, a gente pode estar numa situação muito difícil no pó, mas Deus pode nos levantar. Do monturo levanta o necessitado. Ó. Do monturo é como se fosse hoje um lixão, né? Um lugar, né, onde as pessoas jogam lixo, seria o monturo. Para o fazer assentar com príncipes. Tira a pessoa, né, de um monturo, né, da pobreza, do pó, e faz assentar essa pessoa com quem? Com os príncipes. Mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filho. Então Deus muda aquela rota natural, né, que nós teríamos, né? De ser pobre e continuar sendo pobre, né? Ou ser uma mãe estéril e não ter filhos. Deus muda a rota e altera a nosso destino. Louvado seja nosso Deus. Então aqui conta a história que nós temos que ter atenção, né, sobre o jovem rico. Ele, jovem rico, ele teve muitas oportunidades na vida e chegou a encontrar com Jesus. E Jesus o convidou para participar como apóstolo junto com os demais e ele recusou, infelizmente. E aqui conta de forma resumida: eis que aproximando dele um jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Né? Então, o jovem não tinha ainda noção de quem era Jesus. Às vezes também a gente não tem. Acha de que Jesus só é um bom mestre, né? Uma boa pessoa, um revolucionário. Alguns acham que é um revolucionário, né? Até uns dizem que Jesus foi socialista, né? Ou seja, deturpa totalmente, né, quem é Jesus. Jesus é o ser divino que tornou-se o quê? Humano. Por que me chamas bom? Não há bom senão só um, que é Deus. Então Jesus é bom mesmo. Só que o jovem rico não entendia que Jesus é Deus. Né? Ainda tem alguns hoje que ainda tem dúvida que Jesus é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus traz à tona. Né? Guarda os mandamentos. Jesus não citou ama a Deus acima de todas as coisas, sim, mas Jesus diz o quê? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamento é esse? Os mandamentos que foram dados em Êxodo 20. Está lá escrito em Êxodo 20.
E o jovem perguntou quais? E Jesus cita ainda parte desses mandamentos. Ó. Não matarás, é o quinto, né? Não, é o sétimo. Não, eu acho que é o sétimo. Não cometerás adultério, é o sétimo. Não matarás, é o sexto. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, é o quinto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus sintetiza, né, aqui os mandamentos que Deus revelou, né, ao povo de Israel. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então, às vezes, a gente pensa que está preparado, né? Porque a gente está na igreja, porque a gente lê a Bíblia, que já fez o estudo bíblico e tal, a gente acha que está pronto, preparado. Né? E pode até dar essa resposta para Jesus, né? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Diz Jesus: se queres ser perfeito, Deus sabe que todos nós temos dificuldades e temos problemas. E qual era a dificuldade e problema desse jovem? Deus falou: se quer ser perfeito, Senhor Jesus, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Jesus pegou justamente o ponto que ele achava que guardava e não guardava. Para ele, a riqueza era mais importante do que Deus. E por isso Jesus fez essa prova, assim como Deus fez essa prova para Abraão, né? Dá teu filho. E Abraão, graças a Deus, venceu a prova. Então, se esse jovem tivesse de eu vou fazer essa entrega, e talvez Jesus fizesse igual o que fez com, né, nosso Deus fez com Abraão. Ó, não pega essa criança, aqui está o cordeiro. E talvez esse jovem fizesse parte do povo dos apóstolos. Mas o que aconteceu? Ele não venceu a prova. Todos nós vamos passar uma prova parecida como essa. Não quer dizer que vai ser riqueza. Pode ser pobreza também. Pode ser outra coisa. Doença. Pode ser outra coisa. Mas nós vamos passar. E Jesus diz: terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Para seguir Jesus, tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E as propriedades eram o primeiro lugar para ele. Infelizmente. Mateus 19, 23 a 26 diz: disse Jesus então ao discípulo. Jesus falou: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí, ainda hoje, isso vale. Outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A situação é bem séria. Mas Jesus dá a solução aqui. Ó. Existe solução? Existe. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e perguntou: quem poderá salvar-se? Então, e Jesus disse, olhando para eles: ao homem, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então, Deus pode salvar o rico, né, avarento, pode salvar o pobre, né, que também rejeita Deus. E porque para Deus tudo é possível. Meu Deus, louvado seja nosso Deus. Para Deus tudo é possível. Então não importa a situação que tu encontra hoje, afastado de Jesus, ou mesmo na igreja, e mesmo assim você ainda coloca coisas acima de Jesus. Tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Eu tenho dificuldade também, estou lutando para colocar Jesus em primeiro lugar. Cada dia, esse é o meu clamor. E Deus sabe. É uma luta diária. Nossa, colocar Jesus em primeiro lugar. Por isso que temos que orar todo dia. Pedir perdão aos pecados todo dia. Confessar esses pecados todo dia. E cada vez lutar para vencer o mal. Conta aqui um homem vitorioso, Zaqueu. Zaqueu, aparentemente, começou tudo errado, né? Diz que Zaqueu era rico, publicano, mas roubava, né, das pessoas, explorava as pessoas. E Jesus sabia de tudo da vida de Zaqueu, mas Jesus sabia que Zaqueu necessitava de uma chance. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Então Jesus, né, não ia passando assim de forma inadvertida ou sem querer. Jesus foi se encontrar com Zaqueu. Assim como Deus veio encontrar contigo, talvez hoje. Talvez você está estudando a palavra de Deus comigo aqui dessa vez, e Deus tenha se encontrado contigo hoje. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Então ele se esforçou para buscar Jesus. Tem pessoas se esforçando, vão na igreja, visitam a igreja, visitam outra igreja, e não tem paz e não consegue se encontrar, né?
lê isso, lê aquilo e não consegue, né? Buscando a Jesus, sabe? Ele sabe que tem que buscar Jesus, mas mesmo assim não consegue. Então Jesus vai vir para você. Não sei como foi para Zaqueu. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus mesmo se autoconvidou, imagine. Jesus diz: convém eu ir estar contigo hoje. Jesus também pode estar dizendo isso para você hoje. Convém eu estar contigo, meu filho. Você andou muito tempo afastado, agora é a hora de Deus estar contigo. Abre a tua casa. Abrir a casa é abrir coração para Deus, aceitar a Deus como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia fala um detalhe, está lá em Apocalipse, algo relacionado a isso, Apocalipse 3, né? Que Deus fala que está batendo a porta. Né? E Deus diz para nós que que está batendo a porta. Vou pegar aqui, ó. Vamos ler. Apocalipse 3, né? Verso 17. Né? No verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aqui é como se fosse a casa, né? Entrarei em sua casa, ó. Zaqueu abriu a porta. E com ele cearei e ele comigo. Deus faz esse convite para nós dois. Essa aqui é a última mensagem, sabe para quem? Para a última geração dos que serão cristãos, estarão esperando Jesus voltar. E Jesus diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa mesma mensagem que foi dada para Zaqueu, hoje é dada para nós. Nós estamos sendo convidados. Jesus está querendo pousar em nossa casa. E graças a Deus, Zaqueu, apressando, desceu e recebeu Jesus alegremente. Então, espero que nós façamos também. Quando Jesus vier pousar em teu coração, que você aceite. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: quando a gente encontra Jesus, meus irmãos, a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver os pecados, os defeitos, mas isso não é para a gente se desesperar, e sim para a gente ver que a gente necessita mudar de rumo. E disse Zaqueu: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele tinha consciência da situação dele. Ele não ia conseguir resolver tudo, o mal, né, a exploração que tinha feito das pessoas, mas ele fez o melhor que pôde. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. Então, não sei o que você vai ter que fazer. Às vezes pedir desculpa para alguém, às vezes você vai ter que, né, devolver, né, talvez igual o Zaqueu, algum recurso, né, que você tinha tomado, né, ter que voltar, né, a habitar com outra pessoa, né, que você tinha se afastado. Então, Deus vai te guiar para que você faça a mudança. Mas primeiro você tem que vir para Jesus. E aí ele vai te dar as condições, vai te dar a inspiração para saber como proceder. E Jesus disse para ele: ó, hoje veio a salvação a esta casa. Deus trouxe a salvação para Zaqueu. Deus traz a salvação para mim e para você também. Hoje. Pois também este é filho de Abraão. Por que é filho de Abraão? Porque ele teve fé no que Jesus falou. Jesus convidou e ele aceitou. Ele abriu lá, ou seja, abriu o coração para Jesus e aceitou a mensagem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Zaqueu estava perdido, mas tinha sido encontrado. Eu também posso estar perdido, ou você está perdido, mas se a gente aceita Jesus, nós temos a oportunidade de ser salvo. E a Bíblia diz em Gálatas 3,9, de sorte que os que são da fé são benditos como quem é Abraão. Foi por isso que Zaqueu também é descendente de Abraão, como Jesus falou, porque ele tinha fé. E Gálatas 3,29 diz, se sois de Cristo, ou seja, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Louvado seja nosso Deus. Você aceitando Jesus, você também passa a fazer parte de Israel. A história de Jó sintetiza, né, muitos dos conflitos que às vezes nós estamos passando e também o final da história da humanidade. Diz, a Jó 1, verso 1 diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem íntegro. Íntegro significa inteiro, não quer dizer que ele não peca. Vamos já ver que ele fazia
confessava os pecados, mas ele que era íntegro, ele era sincero, ele era honesto, ele buscava a Deus. Reto, ou seja, ele seguia o caminho que Deus ensinava que ele tinha que trilhar. Temente a Deus e desviava-se do mal. Desviar-se do mal. Isso é a luta diária nossa. Assim como Jó também lutava, nós temos que lutar. Jó 1,5 diz, sucedia, né, que depois, né, decorrido o turno de dias de banquete dos filhos, enviava Jó e o santificava. E Jó ficava preocupado também com os familiares. Se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Os pais interceder pelos filhos, pelos parentes, né, pelos amigos. E Jó fazia essa intercessão. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Louvado seja nosso Deus. E você ora para o familiar, mesmo aqueles que ainda não vão para a igreja ou não aceitam ainda a mensagem, Deus vai abençoar essa pessoa por causa das suas orações. Deus vai proteger essa pessoa. Mas nós temos um inimigo que não dá descanso. Diz aqui que disse o Senhor a Satanás. Satanás, né, era o governante da terra na época de Jó. Ele governava a terra. Ainda hoje ele governa. E ele era o representante da humanidade. E ele foi para o céu para representar a humanidade. Chegou lá, Deus conversa com ele, né, e comenta. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Por que ele respondeu? Porque ele era o representante da terra. Era o governante. E diz, porventura teme Jó a Deus debalde. Então Satanás, né, explicou aqui que será se Jó estava fazendo as coisas sem ter algum benefício? Porventura tu não cercaste de sebe, ou seja, protegeu, né, ou seja, as coisas que ele tinha, a ele, sua casa e tudo quanto tem. Então Satanás sabia que Deus estava protegendo a Jó. A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra. Às vezes, né, nós estamos com muitas dificuldades, porque Satanás pode fazer o que vai fazer aqui com Jó. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfemas contra ti da tua face. Então, às vezes, ser rico, alguns acham que é fácil. Ser pobre também não é fácil. Você perder tudo também não é fácil. Às vezes, a gente tende a ficar contrário a Deus. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor e começou a obra terrível que Satanás fez na vida de Jó. E às vezes faz também na nossa vida. Por nós seguir a Deus, Satanás não nos dá descanso. Atrapalha a nossa vida a cada instante. Diz que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles e deram sob eles os sabeus e os tomaram e ao cego feriram, filho de espada. Então Satanás conduz o processo destrutivo de várias formas. E aqui mostra pelo menos três. Né? Uma, ele guia povos para perseguir a Jó e as coisas, né, que Jó tinha. Destruir as coisas de Jó. Que é esses povos aqui, os sabeus. Então, tem pessoas que Satanás está guiando para atrapalhar a sua vida, prejudicar a sua vida, destruir, né, os bens que você tem. Infelizmente, essa é a verdade. Estando ele falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Ou seja, Satanás também trabalha com o quê? Com os elementos da natureza: fogo, vento, tempestade, furacão, terremoto. Né? O fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Aqui, ó. Satanás atua dessa forma. E às vezes a gente pensa que é Deus que está fazendo. Estando ainda este falando, né, ordenando os caldeus, 3 topas, ó, povos caldeus, né, que são os povos babilônicos, deram sobre os camelos, os tomaram, e ao céu feriram a fio da espada. Ó, novamente, povos, Satanás usa povos que ele conduz para atrapalhar e prejudicar a vida, né, daqueles que seguem a Deus. Estando ainda falando, né, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão, eis com um grande vento, ele usou, cara, que um vento, um elemento da natureza. Sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa que caiu sobre o jovem e morreu. Mas por que Deus permitiu acontecer isso? Não é que Deus permitiu, não. Aqui Satanás é o governante da terra. Ele faz isso conosco, faz com outras pessoas, inclusive faz também com aqueles que nem sabem que Satanás existe.
Mas aqui nós temos um testemunho. Então Jó se levantou, ó, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. O que é adorar? É entender que é Deus que dá, é Deus que tira. Mesmo Satanás trabalhando para atrapalhar a nossa vida, Deus, né, é quem nos dá. E Deus também é quem tira de nós. E aqui diz, Satanás, ó, o Espírito de Profecia diz, Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Então, furacões, tempestades, terremotos e pandemias, né? E mais outras coisas que ainda vão acontecer. Diz que Satanás estudou o segredo dos laboratórios da natureza, ó, e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Por que Deus controla, né? Quando tem poucos cristãos numa cidade, mais violência, mais coisa Satanás vai trazer de ruim para aquela cidade. Quanto mais cristãos houver, mais Deus vai preservar a atuação de Satanás. Diz, quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos, gados, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se um momento de uma desgraça atrás da outra. Então, às vezes, nós estamos aí sofrendo, meus irmãos, na vida, porque nós estamos seguindo a Deus, como Jó. Estamos louvando a Deus, estamos adorando a Deus. E Satanás não quer que a gente faça isso. Então, eu peguei uma matéria aqui agora, do dia 14, ó, de fevereiro de 2023, publicada pela Folha, dizendo assim: aumento do nível do mar pode provocar êxodo de proporções bíblicas. Isso aqui quem falou foi o secretário, né, da ONU. Diz a ONU. Secretário-geral alerta que quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas precisarão ir para outro lugar. E a Bíblia diz que realmente isso é necessário. Jesus disse que as águas do mar vão transportar, né? Vão sobrepor, né? Vários lugares vão ser destruídos, né? E as águas do mar vão atingir esse lugar. E aqui está alguém que talvez nem conhece profecia, né? Ou conheça, citando, né, o secretário-geral, né, o risco de um êxodo de proporções bíblicas devido ao aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento global. Aqui não é aquecimento global, não. A Bíblia diz que isso é sinais da volta de Jesus. Isso está acontecendo, sabe por quê? Por causa da desobediência do povo aos mandamentos de Deus. Está lá em Isaías, né, 24, ó, Deus explica por que a terra sofre, por que acontecem esses problemas todos. Porque como nós não obedecemos a Deus, Satanás trabalha na natureza. E aí ele diz, né? Aqui, ó, vamos ver. Está aqui escrito. Isaías 24 diz, ó, de todo se esvaziará a terra. Ó, de todo vai se esvaziar a terra. Porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra pranteia e se murcha, ó, verso 4 aqui. O mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Não é por causa do crescimento global, não. Nem mudanças climáticas. Diz, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis. É transgressão das leis. Que leis? Leis naturais, leis morais, lei dos 10 mandamentos. Mudados os estatutos e quebrada a aliança à terra. Aí é o que acontece? Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Né? O mosto enfraquece a vida e suspiram todos alegres dos coração. Deus já falou que isso ia acontecer de fato. Estão usando esse argumento de aquecimento global, né, para não citar a Bíblia, mas de alguma maneira estão citando a Bíblia aqui, ó, proporções bíblicas. O perigo é particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, uma em cada 10 pessoas na Terra, ressaltou Guterres diante do Conselho de Segurança. Jesus falou que isso vai acontecer antes da volta dele. Por isso que um concurso que eu tive, eu podia estar morando em Salvador e eu já sabia, já tinha lido a Bíblia, em Mateus 24, e também isso aqui. E eu disse, não, eu vou para Barreiras.
O rapaz até não entendeu porque que eu fui. Não adianta nem falar, ele não sabe nada de Bíblia, né. E eu disse: "Não, eu não vou ficar morando numa cidade litorânea não, porque eu já sei que vai acontecer". Eu não A gente tem que entender que Deus não mente, meus irmãos. Deus não mente, e vai acontecer. Posso até estar morto, morrer antes, mas que as águas vão atravessar a cidade, vão. A Bíblia já diz que vai acontecer. Aqui fala mais no grande conflito, mais detalhes. Nas últimas cenas antes da volta de Jesus, nos acidentes, ó, acidentes, calamidades no mar, calamidade em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, né? E eles têm acontecido. Terríveis saraivadas, tempestades, né? Inundações, ciclones, ressacas, terremotos, como esse aconteceu, que já morreu mais de 40.000 pessoas. Em toda parte, sob milhares de formas, quem é que está atuando? Satanás está exercendo o seu poder. Por que ele quer matar o povo? E ainda vou acrescentar aqui, a pandemia também faz parte disso. Vamos já ver. Destrói a seara que está a madurar. Ele quer que as pessoas morram sem ter a oportunidade de conhecer Jesus e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Morrer de surpresa. Ou viver tão preocupado com isso aí, com o aquecimento global, com a mudança climática, que nem se preocupa com o Evangelho. Destrói a seara que está a madurar e segue-se o que? Fome e angústia. Olha aqui, eu falei. Comunica o ar infecção mortal. A pandemia era uma infecção que estava no ar. Milhares perecem de pestilência. A pandemia, né, esse Covid aí, é uma pestilência. Pode ter sido, né, manipulado, né, em laboratório. Mas que Satanás está por detrás disso, não tenha dúvida. Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Então, vai acontecer cada vez mais coisa mais difícil, infelizmente. E aqui diz, ó, nas últimas cenas da história da Terra, graçará a guerra. Quando o mundo entrar numa crise econômica sem precedentes, que houver fome, e eu vou dizer que o Brasil tem ajudado ao mundo a diminuir a fome do mundo. Por isso que as guerras não tem tantas guerras, apesar que está tendo bastante guerra. Mas o Brasil, por ser um dos países que produz alimento e vende para as pessoas, isso ajuda, né, a não ter tanta guerra. Mas aqui diz que no futuro, com o planejamento das pandemias, com morte da população, diminuição da população, aumento de doenças, de pestilências, desses fenômenos que vão acontecer aqui, vai fazer com que os países entrem em grande crise financeira e econômica, e quando vem uma grande crise financeira e econômica, que gera fome, a guerra se aproxima. A guerra se aproxima. E aqui diz que antes de Jesus voltar, nas últimas cenas, vai acontecer o quê? A guerra. Aqui diz também, Maranata, nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, novamente. Haverá o quê? Junto com isso, epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transformarão seus limites. Aqui, algum diz que é irmão Ati, né? Não sabia o que está falando, não é profeta. Até o secretário, né, da ONU está confirmando, né, o que Deus revelou, irmão Ati. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Ó. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para que os homens. Então, nós temos que pagar as contas? Temos. Temos que se manter honesto, trabalhando? Temos. Mas temos que nos preparar para as mansões que Jesus preparou. Como é que a gente se prepara? Fazendo bem e seguindo a vontade de Deus. Jesus diz aqui, ó, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para quê? Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros. Ó, havia uma separação. Com essas palavras, Cristo descreveu aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo. Mostrou que o veredito gira em torno de um ponto. Qual é o que Jesus usou? Que vai haver separação. Quando as nações se reunirem diante dele, haverá apenas dois grupos. O seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito, ó, ou negligenciado de fazer por ele. Poxa, como é que ele está fazendo? Deixamos de fazer por Jesus ou não fizemos?
Em quê? Na pessoa dos pobres e sofredores. E aí, pobre e sofredor aqui não é só quem tem dinheiro, é o pobre de riqueza material, pobre espiritual também. Pobre, né, que não tem conhecimento, não tem informação e é enganado, é explorado, né? E nós vimos que quanta exploração existe, né? As pessoas que não têm tanto conhecimento, tanta informação. Sofredores aí em todas as esferas. As pessoas estão sofrendo por sendo exploradas, né, por pessoas que têm consciência, né, têm capacidade, né, de fazer o bem e não faz. Jesus vai separar essas pessoas. E diz aqui, ó, a abrir a porta aos necessitados e sofredores de Cristo, você está recebendo anjos invisíveis. Junto com essas pessoas, Deus envia anjos. Está convidando a companhia de seres celestiais. Eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz. Vem com louvores nos lábios, uma nota correspondente se ouve no céu. Lá todo ato de misericórdia promove música. O Pai, nosso Deus, o Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre os seus mais preciosos tesouros. E aqui, esses sofredores aqui, nós podemos entender material, espiritual, físico, de todas as formas de sofrimento. Então, na sua profissão, onde você estiver, o seu trabalho, você aliviar o sofrimento das pessoas, atender às necessidades das pessoas. Aí, por exemplo, se você está trabalhando, imagine, tirando o lixo da cidade, você está fazendo o seu papel, o seu melhor, você está diminuindo o sofrimento das pessoas, porque imagina uma cidade inundada de lixo. Ou você está limpando o esgoto da cidade, você está atendendo os necessitados. E se você está fazendo o quê? Cuidando de um idoso, né, que não tinha condição, você tá fazendo o seu papel. Então, onde você estiver, faça o seu melhor para atender aos necessitados e as pessoas que estão sofrendo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê, como diz aqui, um bom fim de semana. Já desejo a ti também um feliz sábado, a ti e a teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.